Oi galera, tudo bem com vocês? Então, como vocês sabem, essa semana é a semana do Advento da Páscoa e todo dia nós estamos tendo aula. Hoje é o terceiro dia do Advento. Ontem nós aprendemos sobre o que mesmo? Sobre o lava-pés, né? O que foi isso? Foi quando Jesus lavou os pés dos seus discípulos, né? Essa história? Muito bem! E hoje nós vamos falar sobre a última ceia. Vocês conhecem essa história? Lembram dessa história? Então, hoje nós vamos aprender, ou então lembrar. Mas antes de tudo, o que nós temos que fazer? Muito bem, orar. Vamos lá? Fechar os olhinhos aí. Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por essa aulinha e que ela possa ser abençoada, que todo mundo aqui possa aprender essa aulinha, guardar os ensinamentos que o Senhor tem para nos dar, Deus, e que as crianças possam assistir todas as aulinhas e aprenderem cada vez mais do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Então, vamos lá para a nossa história? Como vocês sabem, os escribas, os sacerdotes, eles não gostavam de Jesus. Eles queriam ver Jesus morto e aí estavam procurando Jesus. Então, Judas decidiu trair Jesus, decidiu entregar Jesus. E sabe por quanto? Por 30 moedinhas de prata. Olha só, 30 moedinhas de prata ele decidiu entregar Jesus. Ele combinou com as pessoas e depois voltou até a casa onde estava sendo preparada a ceia de Páscoa. Mas calma aí, Páscoa? Mas Jesus ainda nem tinha morrido e ressuscitado para ter Páscoa. Por que eles comemoravam isso? Você lembra da aulinha da tia Tabata que ela falou sobre a primeira Páscoa? Que a primeira Páscoa aconteceu lá atrás, lá no Egito, quando Deus livrou o povo hebreu da morte dos seus filhos primogênitos. Então eles comemoravam a Páscoa em forma de gratidão a Deus por ter liberto eles da morte. E por isso que eles estavam comemorando aqui agora essa ceia de Páscoa. Até Jesus morrer na cruz, ressuscitar, que aí muda o nosso significado da Páscoa. Que agora o nosso significado da Páscoa é Jesus. Muito bem. E aí, eles estavam lá arrumando, aí quando ficou tudo pronto, cada um sentou na mesa, ó, todo mundo sentadinho, os 12 discípulos e Jesus, todos sentadinhos na mesa. E aí, Jesus começou e disse assim, ó: eu afirmo a vocês que um de vocês vai me trair. E todo mundo ficou assim, chocado, ficou, sou eu, Jesus? Sou eu, Jesus! Sou eu, Jesus! Quem será que vai fazer isso? Como alguém tem coragem de fazer isso? Todo mundo ficou se perguntando, assim, se era ou se não era. E Jesus continuou dizendo: aquele que vai me trair é aquele que come do mesmo prato que eu. Mas ai daquele que me trair. E aí Judas chegou e perguntou: Senhor, você não acha que sou eu, acha? E Jesus disse: quem está falando isso é você. Aí ele pegou o pão, partiu o pão e deu para Judas. Quando ele deu para Judas, ele falou assim, ó: faça logo o que você tinha que fazer. E então só Judas e Jesus entenderam o que isso queria dizer. Judas foi e saiu dali. Os outros discípulos acharam que ele tinha saído para poder pegar mais mantimentos, para poder abastecer a bebida, mas não era para isso, né, crianças? Vocês sabem para que era. E aí Jesus continuou dizendo e começou a falar assim, pegou o pão e disse assim, partiu o pão e disse: este é o meu corpo que foi dado por vós, fazei isto em memória de mim. Quando ele partiu o pão, ele deu um pouquinho para cada um comer. E aí depois de todo mundo comer um pedacinho do pão, ele pegou o cálice com vinho
e falou assim: este é o meu sangue, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. E cada um foi bebendo um pouquinho, ó. Cada um foi bebendo um pouquinho. Muito bem. E aí Jesus continuou falando assim: eu afirmo a vocês que não vão beber mais desse vinho até o dia que estiverem no reino dos céus junto comigo. E ele falou que os discípulos estavam aqui achando que era mais uma ceia normal de um dia de Páscoa, mas na verdade era a última ceia que eles fariam junto com Jesus, até Jesus voltar para nos buscar e a gente ter uma grande ceia lá no céu, um banquete assim ao lado de Jesus. Vai ser muito bom, né? E depois disso, eles continuaram jantando, comendo, conversando, começaram a cantar louvores e a celebrar a Páscoa. Até hoje, nós realizamos a ceia, mas vocês sabem por quê? Por que que todo mês lá na nossa igreja tem a ceia lá? Será que é porque é legal? Ou então é porque é gostoso comer o pão e beber o vinho lá, que no caso é o suco de uva? Será que é por causa disso? Não, né? Na Bíblia, Jesus fala que nós devemos fazer a ceia em memória dele e até que ele volte. E o que quer dizer isso? Que no momento da ceia ali é o momento da gente lembrar do sacrifício que ele fez por nós, lembrar que ele morreu ali na cruz para nos perdoar dos nossos pecados, que era pra gente estar ali, porque nós somos os pecadores, mas ele amou tanto a gente que ele se entregou por a gente ali. Então, a ceia é o momento da gente lembrar sobre isso e agradecer a ele. E também é o momento da gente refletir sobre nós mesmos, sobre como estamos com Deus, quais são sendo nossas atitudes, pra gente melhorar, pedir perdão dos nossos pecados. Então, o momento da ceia é um momento que a gente tem para agradecer, é um momento de gratidão e também um momento para refletirmos sobre nós mesmos, né? E Jesus fala na Bíblia, dá essa ordem que devemos fazer isso até que ele venha. Então, por isso que a gente faz ele todo mês na nossa igreja, porque é uma ordenança que está lá na Bíblia. O pão e o cálice é apenas uma coisa simbólica. O que nós devemos fazer na ceia mesmo é alimentar o nosso espírito. É nós e Deus. E não o nosso físico. Até porque isso aqui nem dá para alimentar direito, né? Mas todo mundo pode tomar a ceia? O que vocês acham? Todo mundo pode? Não. Só pode aquele que aceitar Jesus como seu único Senhor e Salvador. Aquele que quiser servir a Deus de todo o coração e se batizar também. E aí depois pode participar da ceia junto com os outros também. Agora, eu vou deixar para vocês um link de um vídeo que fala sobre a ceia, para nos ajudar no nosso aprendizado também. É um vídeo pequeno, de 7 minutinhos. Aí quando acabar a aulinha aqui, vocês vão lá e dão uma olhadinha, tá bom? Além disso, como a gente terminou nossa história, a gente viu que os discípulos de Jesus ficaram ali comendo e ficaram fazendo o quê? Cantando louvores, celebrando, né? E é assim que a gente tem que ser também. Tem que estar sempre cantando louvores para Deus, agradecendo, né? Estar celebrando que a gente tem uma vida, que a gente tem várias coisas. Por tudo a gente deve estar sempre agradecendo, celebrando. Então, com isso, vamos celebrar? Vamos cantar uma música? Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai.
Vamos celebrar, ressuscitou o Senhor. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Ressuscitou, ressuscitou. Ele vive para sempre. Ressuscitou, ressuscitou. Ele vive para sempre. Vamos celebrar, hey, vamos celebrar. Vamos celebrar, ressuscitou o Senhor. Celebrai a Cristo, celebrai. Muito bem! Então, a gente está sempre celebrando a Cristo, porque Ele ressuscitou, Ele morreu por nós. E a gente tem que estar celebrando e agradecendo sempre a Ele, né? Vamos para o nosso versículo-chave? Está lá em 1 Coríntios 11, 26. Tá? Vai estar aqui do ladinho para vocês. Então vamos lá. De maneira que, cada vez que vocês comem deste pão e bebem desse cálice, estão anunciando a morte de Jesus até que Ele venha. Vou ler de novo e você repete aí, tá bom? De maneira que, cada vez que vocês comem deste pão e bebem desse cálice, estão anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Então aqui tá falando, lembrando pra gente que sempre que a gente participa da ceia, come do pão, bebe do cálice, a gente tá falando sobre a morte de Jesus, lembrando da morte de Jesus, né? E esperando Ele voltar para nos buscar. Então, é muito importante a gente lembrar e aprender sobre o que é a ceia, qual é a sua importância e também lembrar sempre que a gente precisa estar constantemente agradecendo, estar constantemente celebrando a Deus, né? Então vamos orar agora? Fecha o olho aí, hein? Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigado por esse dia, Senhor, muito obrigado por mais uma aulinha aqui e que as crianças possam ter aprendido, possam ter guardado no coração a importância da ceia e que elas queiram participar da ceia, queiram aprender mais e mais de Ti, Senhor. Nos ajuda a estar constantemente agradecendo a Ti, celebrando, porque o Senhor é maravilhoso, o Senhor morreu por nós, o Senhor tem tanta coisa para nos ensinar, Deus. Então nos ajuda cada vez mais a querer buscar de Ti. Em nome de Jesus. Amém. E então, eu vou passar para vocês atividades que eu vou mandar junto com o link dessa aulinha. Vai estar lá as atividades, que a primeira de pintar vai ser para o berçário, para os sementinhas, e a do caça-palavras é para os primários e os juniores. Quero ver todo mundo fazendo aí, hein? E mandando lá as respostas, tudo direitinho, galera. Vamos fazer, tá bom? Então, um beijo. Espero que vocês tenham aprendido com essa aulinha e guardado no coração, tá? Até mais!